Gente, a falsidade dele fingindo que ele não lembra o nome da Larissa Manoela, como se a Larissa Manoela fosse ninguém. É absurdo! Oi, gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e esse é o Virou Festa. E hoje a gente vai fofocar sobre o programa Fofocalizando estar sofrendo cancelamento após toda essa polêmica da Larissa Manoela e da sua mãe Silvana. Então bora descascar esse abacaxi. Partiu. Bom, desde que a entrevista da Cris Flores com a mãe da Larissa Manoela foi exibida no SBT, primeiro parcialmente no Domingo Legal e depois na íntegra no Fofocalizando da segunda-feira, tanto Cris Flowers quanto o programa Fofocalizando vêm sendo atacados e cancelados por boa parte do público, tanto por eles terem dado espaço para Silvana se explicar das acusações que a Larissa fez no Fantástico, quanto pelas pessoas acharem que a entrevista da Cris foi meio imparcial, que ela não fez as perguntas certas, deixou umas coisas subentendidas da parte da Silvana. Exatamente. Eu acho que o público criou muita expectativa nessa entrevista, porque como eles fizeram muita propaganda dela e anunciaram que era a Cris que ia entrevistar a mãe Silvana, né, a mãe de Larissa Manoela, eu acho que o pessoal criou assim um sonho na cabeça. Foi o início de um sonho. Meu Deus, a Cris, né, que já desvendou tantos mistérios na TV brasileira, vai lá e vai arrancar todas as mentiras da Silvana, vai ver, né, ou até descobrir verdades sobre a Larissa, meio que desmascarando a Larissa no Fantástico. Podia acontecer de um tudo. Porque a Cris, ela tem esse cacife, né? Sim, ela tem no currículo dela, né? Que ela desvendou um monte de coisa. Mas quando a gente foi ver a entrevista de fato, né? A Cris estava diferente, né? Como a gente já tinha falado na segunda-feira aqui no Virou Festa, a Cris estava mais pra advogada da Dona Silvana, mais pra psicóloga pra Dona Silvana, tentando dar aquele apoio, aquele suporte pra Silvana, do que aquela Cris que a gente conhece, que, por exemplo, desvendou o mistério da grávida de Taubaté, né? Desmascarou a grávida de Taubaté na TV brasileira, não deixando o brasileiro ser enganado por aquela história daquela mulher com aquela barriga de 7 gêmeos, não é verdade? Exatamente. Foi uma decepção quanto a Cris, né? Claramente. Bom, de qualquer maneira, mesmo achando que foi uma entrevista boa ou uma entrevista falha, muita gente ficou curiosa pra ver o que a Cris tinha de tão exclusivo e revelador nessa conversa com a Dona Silvana. Tanto que ontem saíram os números consolidados de audiência desse programa e o Fofocalizando teve a melhor segunda-feira em 4 meses. O Ibope aumentou em 20% comparado às semanas anteriores, né? Porém, acabou que não passou a Record no segundo lugar, ficou ali em terceiro, no máximo empatando com a Record, né? É que falando assim, né, é um aumento de 20%, né? Parece que é bastante, mas 20% de pouquinho é pouquinho também, não é mesmo, minha senhora? Mas alguma coisa subiu, vamos ver pelo lado positivo. Deu uma aumentada aí, são 20% a mais de pontinhos de Ibope, é bacana, né? E também não é pra menos, né, gente? Porque afinal de contas eles anunciaram tanto que essa entrevista ia acontecer, que eles iriam exibir essa entrevista, e eles fizeram tanto suspense, né? Parecia que era um filme inédito que ia passar pela primeira vez na televisão, no SBT, né? Porque as chamadas eram de um sensacionalismo maravilhoso. Inclusive, vamos rever um trechinho dessa chamada aí. Exclusivo. Entrevista reveladora com a mãe da atriz Larissa Manoela. Pela primeira vez na TV, Silvana rompe o silêncio. A tentativa de reconciliação com a filha. Ela não aceitou meu convite. Um patrimônio milionário. Eu nunca quis o dinheiro dela. Desculpa. Mais detalhes amanhã, a partir das 11 da manhã, no Domingo Legal. Você vê, olha ali, essa arte da cara da Larissa repartida no meio. Primeiro que ela tá com uma expressão de gente malvada, né? Parece que ela é a vilã, né? E esse lance da cara tá dividida no meio, às vezes foi até sem querer, como a gente disse aqui na segunda. Mas dá a sensação de que a Larissa seria duas caras, talvez, né? Dois lados dessa história. A Larissa mostrou um no Fantástico, existia outro oculto que a Silvana iria revelar, né? E eles estavam prometendo muito para essa entrevista, muito mesmo. E olha, antes mesmo da entrevista ser anunciada por essa chamada aí, a Cris já tava fazendo uma certa publicidade, entendeu? Não dizendo direitinho que ia ter essa entrevista, mas dizendo que algo vinha aí. Vamos rever. Pensa num copo de chopp. A gente tá vendo a espuma do chopp.
Espuminho, branquinho. O amarelinho tem muita coisa. Ponta Da do espuma pra baixo tem muita coisa, gente. Tem coisas que a gente pode trazer pra vocês e tem coisas que a gente ainda não pode trazer pra vocês. Qual lado vocês estão? Nós não estamos de lado nenhum. Nós não temos que estar do lado nenhum e que fique isso bem claro. Sabe de que lado que a gente tá? Do amor, da paz, da família. Não se esqueçam, a gente conhece a família. Ela cresceu aqui. Nós conhecemos várias histórias. Nós amamos a Larissa Manoela. A gente ama essa menina. Ela saiu dessa emissora com as portas abertas. Talvez nem todo mundo tenha conseguido dar um abraço nela e falar boa sorte, mas é isso que todo mundo deseja. Isso não significa que a gente odeia os pais. A gente quer que eles fiquem bem também. Vocês têm noção que talvez tenha gente nessa história que não consiga sair de casa agora para comprar um pão? Cuidado. Tem muita história ainda. Vocês não têm ideia do que tem ainda. Aos poucos vocês vão descobrir. Tem muita coisa debaixo dessa espuma do chope. Muita gente vai se arrepender do que tá falando, do que tá fazendo. Calma, que as verdades venham à tona. Espuma do chope. Espuma do chope. A Cris usou essa analogia da espuma do São chope. tantas analogias, iceberg e tantas outras. E ela falando que abaixo da espuma branquinha do chope é aquele creminho. Existe muito mais coisa. É. No fim das contas, nem existia nada. Quem viu a entrevista não viu pata-voz. É aquele chopp que só vem com espuma mesmo, né? Exatamente. Choco, inclusive. O problema é que com tanto auê em cima dessa entrevista, veio a repercussão negativa, o cancelamento, como a gente falou agora há pouco, né? E diante disso, né, dessas coisas negativas em cima da Cris, ela recebeu o apoio dos seus colegas, não é mesmo? Ratinho, por exemplo, mandou recado pra Cris no programa dele, rasgando elogios pela entrevista da Cris Flores com a dona Silvana. Vamos ver. Quero mandar um beijo pra a Cris Flores. Eu queria falar sobre esse assunto da Cris Flores aí, o negócio daquela menina lá, né? Sou uma companheira aqui do SBT que eu quero falar, que é a Cris Flores. Então quero dar os parabéns pra você. Você mostrou uma capacidade e profissionalismo na entrevista com a Silvana Tax, mãe da tal Larissa Manoela. E tem muita gente falando bobagem. Mesmo que a briga de família é uma coisa que tem que ser resolvida dentro de casa. Eu sei que de jornalista, sei de repórter, que ofereceu até dinheiro pra Silvana, mãe da atriz Larissa Manoela. Tem gente criticando. Eu acredito que é pura inveja da matéria que você conseguiu. Eu tenho certeza que é inveja. Então não ligue pra quem te critica. Então você é uma baita de uma jornalista. Você deu um show, convidou a Larissa Manoela pra ela vir te dar uma entrevista. Ela não quis, só falou pra outra lá, pra Plim Plim. Sabe, tem gente, porque coitada da menina é coitadinha, coisa nenhuma. Tem aquele noivo dela que gente quando tá apaixonado faz um monte de cagada, a verdade é essa. Eu não conheço direito a Larissa Manoela, só aqui nos bastidores. Com os pais, acho que eu nunca conversei. Estou defendendo a minha amiga, a Cris Flores, uma das maiores jornalistas desse país, tá? Meu Deus do céu, que vergonha desse VT que o Ratinho fez no programa dele, gente. Primeiro de tudo, Ratinho, que feio senhor, um homem dessa idade, com esse gabarito, ficar fingindo que você não lembrava o nome da Larissa Manoela. Parece coisa de criança, infantil, né? A tal da menina, como é que é o nome dela? Larissa morreu para mim, né? Gente, por favor, que feio, que cena, né? Depois ficou fazendo mimimi também, dizendo que a Larissa deu entrevista pro Plim Plim, né? E não pro SBT, querendo dizer que a Larissa preferiu dar entrevista pra Globo do que pro SBT. Gente, é óbvio que a Larissa foi dar a entrevista dela pra Globo, é óbvio que ela foi dar essa entrevista pro Fantástico, ela se sentiu segura ali, é um programa de credibilidade. Geralmente todo domingo o Fantástico vem ali com um famoso lavando a roupa suja de alguma coisa do passado, de alguma parceria que foi desfeita. Semanas antes tinha tido aquele negócio da Xuxa com a Marlene Matos, que ia ser uma prévia do documentário da Xuxa e tudo. E é óbvio, é esse espaço que ela se sentiu segura. Ela estava trabalhando na Globo até agora há pouco tempo, talvez volte em breve fazer uma outra novela. É onde ela achou melhor e é um direito dela. Você imagina que da hora essa Larissa dessa entrevista no programa do Ratinho.
Ratinho, por exemplo, entendeu? Se eles estão dando esse show todo sem nem ter entrevistado a Larissa, imagina se tivessem entrevistado a Larissa, sabe? Se eles estão fazendo toda essa papagaiada em cima da entrevista da dona Silvana, imagino que eles não fariam se eles tivessem tido a oportunidade de fazer essa entrevista exclusiva com a Larissa. Eu acho que a Larissa foi muito bem orientada também por assessores, às vezes por advogados, e olha, vai dar essa entrevista para registrar tudo isso, para tornar isso tudo público, para as pessoas terem conhecimento, para isso nunca virar contra você, e dê essa entrevista num lugar de credibilidade. E eu acho que não existe hoje em dia na TV brasileira um programa que tenha mais credibilidade do que o Fantástico, né, gente? E a audiência também, né? Porque a própria Larissa disse que ela quis dar essa entrevista pra colocar pingos nos is de muita fofoca que tava rolando na relação dela com os pais e parte de empresarial e tudo mais, né? Se ela fosse no Ratinho, um pouco menos de pessoas iriam ver e ia ter um pouquinho menos de repercussão, né? Exatamente. Ela queria mirar alto, ela queria mirar longe pra atingir o maior número de pessoas possível. Não tinha outro lugar melhor que o Fantástico. Também seria meio pesado se ela desse essa entrevista no Jornal Nacional, né, gente? E aí ia ser um negócio que ia tomar outras dimensões. Mas enfim, né? O Ratinho meio que transmite essa mensagem de que o SBT realmente tá um pouco mordido pra ela ter optado dessa entrevista na Globo. Outra coisa que ficou ridícula nesse VT que a gente viu do Ratinho também foi ele ficar falando ali que quando a gente tá apaixonado, a gente só faz merda. Querendo fazer também uma comparação ali, né? De fazer merda por tá apaixonada pelo André. Da Larissa tá fazendo merda por estar apaixonada pelo André. Fica parecendo muito que eles continuam tratando a Larissa como uma menininha que trabalhava no SBT, nas novelinhas do SBT. Gente, Larissa tem 22 anos de idade. Ela já tem idade suficiente pra decidir com quem ela namora e com quem ela namora. Se ela tá disposta a arriscar tudo numa paixão e possivelmente errar ou não errar, acertar e ser feliz pra sempre. Ela é uma mulher, ela não é mais uma menininha. As pessoas esquecem, mas gente, tipo, Larissa Manoela hoje tem praticamente a mesma idade da Luísa Sonza, por exemplo, sabe? Isso até pode ser chocante, porque as pessoas continuam vendo a Larissa como muito mais jovem, com muito menos idade do que ela tem de fato, e enxergam a Luísa Sonza como uma pessoa com muito mais idade do que ela tem de fato, mas na verdade elas se encontram. Acho que a Larissa tá com 22 e a Luísa, se não me engano, 22 ou 23. É, 23 até 24, não sei, mas é bem próximo. É a mesma coisa, gente. Luísa já casou, já separou, já fez tanta coisa, né? E parece que a Larissa não pode, porque ela vai ser sempre a Maria Joaquina da novelinha Carrossel, né? Aí não foi também só isso, né? No final ele ficou falando tudo isso, e ainda disse que não conhecia direito a Larissa, meio que justificando porque que não tava lembrando o nome dela, e que também nunca tinha falado com os pais dela. Então, peraí, se não tem conhecimento nenhum, se não sabe nem direito do que tá acontecendo, sobre o que é essa história toda, não fica levantando essa poeira num programa que as pessoas estão assistindo, e o Ratinho tem muito poder de influência no público dele. De repente ele fica levantando um monte de coisa e as pessoas ficam ecoando isso pelas ruas, pela internet, por tudo, entendeu? Sendo que ele nem sabe o nome direito da menina, ou pelo menos tentou dizer que não sabia. E isso também já é ser bem eu achei errado. Muita hipocrisia. Tem uma hora que ele fala também de que briga de família tem que ser resolvida em casa. Logo ele, que resolve tantas brigas de família no programa dele há anos, não é mesmo? Se fosse assim, não existia teste de DNA no seu programa, então, né? Toda briga de família. E outra coisa, se ele fosse tão anti-briga de família virar coisa de palco de programa de televisão, ele não estaria falando desse assunto, porque nem pauta do programa dele era. Sim. Ele trouxe pra pegar carona na cauda desse cometa, porque tá todo mundo falando disso, e isso tá aumentando a audiência de todo mundo, inclusive a nossa. Obrigado, Larissa, por isso também. Mas enfim, ele só... sabe, é muito, como você disse, é muita hipocrisia, pra pouco argumento, pra pouca propriedade, pra pouca profundidade, não sabe? Precisava ter feito isso, né? Bom, a gente tem que lembrar também que Ratinho não foi o único, não é mesmo? Até Sônia Abrão defendeu sua colega de trabalho, né? Cris Flores nas redes sociais. Ai, gente. Soninha fez um post. Ela adora fazer uns posts na rede social dela, né? Ela colocou na legenda: minha amiga querida de tantas luas, não chore. Tão poética, né? Que luas são essas que Cris Flores e Sônia Abrão habitaram? Né? Foram muitas. Eu quero saber. Mas olha, não é pra menos também que a Sônia fez esse post defendendo a Cris, porque no programa da Sônia, ela também virou advogada da dona Silvana e do seu Gilberto, os pais da Larissa Manoela. Pra Sônia Abrão é descarado no programa
dela é realmente, Larissa Manoela está errada e Silvânia e Gilberto estão completamente certos. Por mais que apareçam mais e mais provas que incriminam os pais da Larissa, a Sônia Abrão continua batendo o pé, que imagina, a Larissa está errada, não pode fazer isso com a mãe. Bom, e com tudo isso, Cris Flores acabou se pronunciando no Fofocalizando do dia seguinte sobre essa chuva de críticas que ela e o programa vinham recebendo por causa da entrevista, né? Dela agradeceu o recado do Ratinho, até chegou a chorar, né? Pediu perdão pela emoção ao vivo e acabou sendo acolhida pelo restante do elenco do Fofocalizando. Vamos dar uma olhada. Eu quero pedir perdão a todos pela emoção. Tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem, eu não tenho nem palavras para agradecer. Ninguém pediu nada, que eu não pedi para eles me defenderem, não pedi para Isa me defender, para ninguém, nem para casa. Aliás, eu pedi o contrário. Deixa as coisas acontecerem. As pessoas têm direito a se manifestar. Obrigada, Ratinho. Muito obrigada. Eu não gosto desse tipo de exposição, não gosto de ganhar cartaz, engajamento com esse tipo de situação, muito pelo contrário. Não quero ganhar dinheiro com isso, não quero ganhar exposição com isso, não é isso. Principalmente com uma notícia tão trágica, pra mim é trágica. Não acho isso bacana. Muito obrigada. Eu falei, vou repetir, reforça essa voz, seu nome é Cris Flores. Quando uma pessoa... É isso. Chega aí, Gabriel. Quando uma pessoa critica essa mulher, tá criticando e comprando briga com todos nós. Se hoje nós estamos aqui, é graças a você. E o seu trabalho foi fenomenal. Você deu um furo, inclusive, beijo, pai, que deu furo lá em casa também. Você é um orgulho pra nós e a gente realmente tem orgulho. Gente, na real, mas parece, sabe o quê? Que eles estão tudo mordidos com esse negócio da Larissa ter escolhido a Globo pra revelar todo esse bafafá. Se a Larissa tivesse falado isso em primeira mão pro SBT, será que eles estariam correndo atrás da dona Silvana? Então, né? Essa é a questão, não é verdade? Essa é a questão. Outra coisa também que eu sinto um pouco agora é que parece que eles estão um pouco mordidos por, às vezes, até acharem que eles foram enganados pela Silvana. Sabe? Talvez. Porque às vezes a Silvana disse, olha, eu tenho muito pra contar. Chegaram lá, não tinha muito pra falar, não. E quando foi botar no ar, não ecoou muito bem, né, entre o público. Inclusive, na segunda-feira, antes da entrevista ir pro ar, a Cris já tava ali meio que alfinetando também a Larissa, né, dizendo de novo sobre esse negócio aí de que a Larissa tinha optado falar com a Globo e não tinha aceitado falar com o SBT. E até falando num tom de, claro, ela tem interesse nisso. Não falou com essas palavras, mas deu a entender isso, né? Claro, a Larissa tem interesse nisso, né? Porque ela pode ser que ela venha fazer a próxima novela na Globo, então é óbvio que ela vai falar com a casa que vai contratar ela novamente. Também meio que deixando ela dizer, porque o SBT não contrata mais. O SBT não quer, vamos rever. Aqui o que a gente faz sempre é jornalismo. A gente sempre se colocou à disposição da Larissa para que ela falasse. Ela escolheu falar com a Globo, a gente até entende, porque ela era contratada da Globo e provavelmente vai fazer a próxima novela das 9 da Globo. Então ela vai falar com a casa, que vai contratá-la novamente. E a Silvana, por uma questão de respeito, de afeto com o SBT, decidiu falar com o SBT, onde ela se sentiu mais segura. Todo mundo gostaria de fazer essa entrevista, que era falar com a Silvana, porque independente dela estar certa, estar errada, ter razão ou não, ela tem direito a falar. Vocês já notam aí que a Cris já tava, né? A flor já tava murchando já um pouco, né, gente? Porque era uma coisa meio assim. Eles já sabiam que a repercussão não tava muito legal pro lado deles, porque as pequenas amostras da entrevista que foram ao ar no Domingo Legal não pegaram nada bem pra Cris, pro SBT num todo, né? E eles já estavam meio que com mal-estar de colocar essa entrevista no ar e já estavam tentando meio que manipular a ideia do público até nisso. A Larissa não quis falar com a gente, só quis falar com a Globo porque ela tem os interesses dela, né? Então dá pra ver que é tudo muito manipulado. Talvez eles tenham sido manipulados e enganados pela Silvana e eles tentaram manipular e aí estão tentando ainda converter algumas opiniões, insistindo nessa narrativa de que a Larissa aceitou falar com a Globo, não aceitou falar com a gente. Ela só quer falar com a Globo porque eles vão fazer novela lá um dia. E é bom lembrar também que ela falou isso na segunda-feira, um pouquinho antes da entrevista ir ao ar inteira no Fofocalizando. Nesse dia já tinha ido ao ar o segundo Fantástico, que foi um pouquinho pior pra imagem dos pais da Larissa, né? Eu acho que somou tudo isso, né? Tipo, o Fantástico já tinha feito o segundo domingo apresentando mais coisas, eles já tinham exibido as parciais da entrevista no Domingo Legal e que não pegou muito bem, não tinha nada demais, né? Eu acho que
Foi tanta coisa somando que a Cris teve que, de certa forma, se posicionar, se pronunciar, se explicar um pouquinho antes da entrevista ir ao ar na íntegra, né? E nessa hora que eu acho que eles se arrependeram de ter prometido tanto essa entrevista, de ter feito tanta publicidade, tanta propaganda de que essa entrevista ia rolar. Porque já é visível que eles já não estavam mais tão confortáveis em exibir a entrevista por conta da repercussão negativa que tinha tido no Domingo Legal e, obviamente, por conta disso que você trouxe também, de que o Fantástico tinha meio que incriminalizado ainda mais a Dona Silvana com outras provas, né? Que era a chance deles de pegarem carona no assunto, né? Só que daí, com essa tentativa do Fofocalizando de querer se meter na polêmica, de certa maneira também tomando o lado da Silvana, mãe da Larissa, né? Eles, na verdade, acabaram chegando de uma forma ruim no assunto, né? Exatamente. E o público não curtiu nadinha. Não. Mas se você já tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like. Clica aí no dedão que tá pra cima e ó, se você acabou de chegar, aproveita agora pra se inscrever no canal pra gente não se perder mais na internet. E não esquece de acionar o sininho, porque daí toda vez que o Virou Festa entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com o buchicho. Bom, assim como a gente falou na segunda-feira, no vídeo que a gente fez aqui no Virou Festa sobre essa treta toda, né? A Cris Flores provavelmente obedeceu ordens e fez o máximo que ela podia fazer nessa entrevista, né? Talvez se a Cris tivesse sido um pouquinho mais afiada nas perguntas, ou se tivesse sido passado pra Silvana previamente que a Cris cutucaria assuntos mais delicados, querendo tirar informações mais relevantes sobre a polêmica toda, muito provavelmente a Silvana não teria topado dar essa entrevista que, naquele momento, era uma mina de ouro pro Fofocalizando, né? Tipo, o assunto tava dando tanto o que falar pro Fantástico, por que a gente não tem a nossa fatia dessa polêmica toda de uma artista que nasceu aqui com a gente, né? Exatamente. E, gente, tem um detalhe muito importante nessa história. Segundo Natalinha, a entrevista nem foi ao ar na íntegra. Foram mostrar trechinhos dela no Domingo Legal, dizendo que na segunda a entrevista ia ser passada na íntegra pro público todo dentro do Fofocalizando, mas quando passou no Fofocalizando, segundo o site Natalinha, não foi inteira também, porque o SBT já estava assustado com a repercussão negativa que a coisa estava tendo só pela amostrazinha grátis que eles deram no Domingo Legal, né? Eu acho que no final das contas foi uma grande frustração para todas as partes envolvidas nessa entrevista, gente. A situação para Silvana, que se dispôs a dar essa entrevista, achando que talvez ela ia limpar um pouco a barra dela, não funcionou, né? Porque a coisa ficou pior, a situação ficou pior para Dona Silvana, pro seu Gilberto, os pais da Larissa Manoela, né? E pro Fofocalizando, acho que a gente não precisa dizer mais nada, porque tudo isso que a gente já mostrou, vocês têm noção de todas as complicações que estão rolando ali dentro por causa dessa entrevista, né, gente? De todo o bafafá que foi e também até afetando um pouco a credibilidade da carreira da Cris Flores. Tem muita gente que ficou meio assim sobre ela ter topado fazer a entrevista dessa maneira, nesse tom e nesse momento. E por falar em momento, esse também não era um bom momento por Fofocalizando se queimar novamente com o público, né? Então. Recentemente o Fofocalizando fez 7 anos no ar, né? Entre trancos e barrancos, trocando muito de nome e sobrenome, porque foi fofocando, depois foi triturando, trituralizando, depois virou Fofocalizando, e depois foi trocando tudo isso de novo até que ficou Fofocalizando mais uma vez. E nessa bagunça toda, são 7 anos de programa. E ao longo desses 7 anos e com todos esses nomes diferentes, o Fofocalizando se envolveu em várias polêmicas. Sim. De bastidores do próprio programa, né, envolvendo os apresentadores e um mal-estar que rolava entre eles, tretas que algumas foram até exibidas ao vivo pro Brasil todo ver, né? Mas também teve notícia que não era pra ser dada, teve umas coisas que eles falaram que acabaram atrapalhando a vida de muita gente, coisa que foi considerada fake news, né? E até calote. É muita coisa mesmo, gente. Tudo isso, agora chegando aí com mais essa polêmica, dessa entrevista aí com a Dona Silvana, não era um momento muito legal do Fofocalizando. Inclusive, acho que dá até pra gente fazer um vídeo com os piores momentos do Fofocalizando nesses 7 anos de programa. Se vocês quiserem, já comenta aí que a gente já prepara, que a gente tem tudo na agulha aqui pra mostrar pra vocês que realmente a credibilidade do programa não anda muito bem, viu? Já foi a mão na massa, né? Bom, e o caminho que essa história toda de Larissa e mãe e pai, que, né, o caminho que vem tomando nos últimos dias, fica muito delicado, muito arriscado pro Fofocalizando e pra própria Cris Flores ficarem aí cutucando e defendendo e tomando lado, né? Verdade. A gente terminou o nosso vídeo da segunda-feira sobre esse assunto falando sobre as acusações de roubo que o Fantástico
Fantástico fez, né, de certa maneira, no último domingo, exibindo transações que os pais da Larissa fizeram da conta da empresa para a conta pessoal deles, mostrando que eles retiraram mais de 5 milhões de reais em um curto período, sem prestar contas para a empresa e para Larissa sobre o que era esse dinheiro, né? Exatamente. E é nessa hora que a gente fala, gente, são acusações muito sérias. Inclusive, senhor Ratinho, isso vai muito além de briga de família que tem que ficar dentro de casa. Isso realmente é um pedido de ajuda, né? É uma denúncia que a Larissa tá fazendo porque estão mexendo no patrimônio de uma menina que trabalha desde os 4 anos de idade, hoje tem 22 e sacou que tinha muita coisa errada ao longo de todo esse tempo que a carreira dela foi administrada pelos próprios pais. É realmente um alerta. Não é que, é briguinha de mãe e filha, tem que ficar, quando a gente tá apaixonado faz merda. Não. Até que a gente fica, né, até com um pouquinho de ranço quando ficam falando tanto sobre o relacionamento dela, como se esse fosse o causador de toda a merda do rolê. Gente, a gente tá falando de 5 milhões só nos últimos meses. Não é só uma briga de família, gente. Eu acho que vendo por esse lado, né, a Larissa, talvez ela tá vendo mais pelo lance de briga dela com os empresários dela, que não estavam dando liberdade dela acessar o próprio dinheiro, enfim, tudo que a gente já falou várias vezes, né? Exato. E talvez pra Silvana ela tá talvez enxergando ou passando que ela tá enxergando isso como uma briga de família, falando do noivo, falando que ela tem saudade da Larissa, que a Larissa faz isso, não sei aquilo, né? Só que às vezes até disfarçando, porque, vamos ser sinceros, se a Silvana estivesse muito preocupada em reatar as coisas com a Larissa e tudo mais, ela ia falar com a Larissa, ela ia tentar se entender com a Larissa, ela não ia tentar limpar a imagem dela com o público, dando entrevista e tudo mais, né? A gente vê que talvez ela não esteja percebendo, não queira dar a entender que o lado empresária dela tá falando mais alto que o lado mãe. Exatamente. Querendo pintar de que ela só é o lado mãe, né? Exatamente. Inclusive é uma coisa que a gente já falou aqui também há muito tempo atrás aqui no Virou Festa. A gente falou pra vocês. Uma mãe que passou a ver a filha como um instrumento de trabalho, às vezes até um produto, desde que essa filha tinha 4 anos e hoje essa menina tem 22 anos, é uma mulher. Pode ser que em algum momento o excesso de trabalho, a rotina, o excesso de dinheiro entrando por todas as partes também tenha ajudado a fazer com a relação mãe e filha tenha se distanciado e tenha ficado mais essa relação de trabalho falando aí mais alto na cabeça da Silvana. É possível. E se a gente for entrar pro lado da Silvana, a gente tem tanta coisa, por muito menos tem mãe narcisista fazendo muito pior ou igual. Então, só não com os mesmos valores, porque eu acho que esses valores são um pouco inalcançáveis. Mas também tem, não é um caso que só aconteceu com a Larissa. A gente até falou recentemente aí do lance da Britney Spears com o pai dela, gente. Né? A gente poderia olhar e falar assim, nossa, que bom que a Larissa acordou pra vida cedo. Sim. Porque a Britney Spears demorou muito, né? Pra conseguir sair dessa, se libertar disso tudo. E olha como é que tava a vida dela, olha como é que ela ficou. E a Larissa tendo agora... E aí tem gente batendo na cabeça da Larissa, você não devia estar fazendo isso com a sua mãe. E a mãe viajando, a mãe curtindo, 5 milhões, eu pego aqui o Pix, ela não vai nem ver, ela não sabe de nada. Ah, por favor, né, gente? E, inclusive, por falar nessa polêmica toda dos 5 milhões que foi revelada no Fantástico, né? Chris Flores foi a porta-voz da justificativa dos pais sobre essa acusação de roubo dos 5 milhões, né? A Cris disse no Fofocalizando que os pais disseram que essas retiradas foram para inteirar o dinheiro para comprar uma casa no Rio de Janeiro, que o valor para compra seria somado ao valor da venda de uma casa deles em Orlando. Vamos ver o que a Cris falou. Os 5 milhões de reais que os pais teriam retirado das contas que eles têm em conjunto, né, sem autorização da Larissa, eles passaram o seguinte para nós, que quando eles vendem a casa em Orlando, esse dinheiro é usado para a casa do Rio de Janeiro, para comprar a casa na Barra da Tijuca. Mas ela deixa bem claro aí na entrevista que o dinheiro da casa não era suficiente para pagar o valor total da casa do Rio de Janeiro. Então, este valor da casa de Orlando, ela pega este valor e eles dão entrada nesta casa do Rio de Janeiro. O valor que resta para ser quitado é a retirada dos 5 milhões. Que é exatamente no mês de maio, como mostra a reportagem do Fantástico, que eles compram esta casa no Rio de Janeiro. Tá vendo, minha gente? É nesse ponto. Por que a Cris precisava falar e fazer isso? Entendeu? Parece que ela realmente tá tentando passar pra... Ah, não, gente, olha lá, falaram no Fantástico dos 5 milhões, mas tem aqui, ó. Ah, a Suzana me mandou um bilhete. Suzana, já tô confundindo os casos. A Silvana me mandou um bilhete. Aí no bilhete da Silvana tá dizendo pipipi, popó, pipipi, popó. Gente,
Essa justificativa que mandaram e a Cris lê, né, meio que tentando limpar a barra mais uma vez a Silvana, é muito suspeito isso aí, gente, porque se as transferências realmente foram para quitar essa casa, por que as transferências foram feitas, primeiro que de forma super picadinha e para conta da Silvana? Entendeu? Se eles realmente usarem esse dinheiro pra pagar, pra quitar a casa, pra pagar parte da casa, pra dar entrada na casa, por que esse dinheiro não foi transferido direto pra quem tava vendendo a casa? É simples. Ou, por exemplo, podia ter sido um cheque, né? Feito ali pela conta, que era da Larissa também e tal, e entregue ali nas mãos do vendedor da casa, né? Ou fazer o que eles sempre fizeram, o famoso Pix. Eles não faziam Pix de R$25,80 pra menina poder comer milho na praia e mandavam um Pix direto pro vendedor de milho? Fazer um Pix, não parceladamente, em dias, e né? direto pro vendedor da casa. Se mandava Pix direto pro vendedor do milho, quando vai comprar casa tem que mandar Pix direto pro vendedor da casa. Isso aí tá mal explicado, isso é muito suspeito. Eu acho que pra mim começou a ficar meio patético nesse dia, porque é uma coisa assim, a Larissa, ela deu a entrevista pro Fantástico, apresentou pro Fantástico tudo que ela tinha ali recolhido contra os pais, né, pra caso precise algum dia, tinha isso. O Fantástico mostrou o lance dos 5 milhões e que a Larissa não tinha o que era esse valor, nada. Os pais, ao invés de Larissa, aquele dinheiro é da casa, você se enganou, não é bem isso. Não, eles foram pra Cris Flores, pra Cris Flores e pro... Não, gente, aqueles 5 milhões é da casa, não pense em outra coisa. Fica patético, fica infantil, fica parecendo enganação, sabe? Que às vezes foi da casa mesmo, mas fica parecendo enganação, né? Eu fico com muita pena da Cris, porque no final das contas ela virou secretária da Silvana, vocês perceberam? Ela virou a porta-voz, a passa-recado, né, da dona Silvana. É isso que tá acontecendo com a Cris. É uma carreira brilhante, sim, uma jornalista que o Brasil inteiro admira, sim. Só que não precisa fazer isso não, Cris. Isso pega mal. E pode ser que ela nem esteja fazendo super à vontade, mas porque de repente o SBT pede ou a direção do Fofocalizando tá pedindo, às vezes pra tentar limpar a própria barra deles, porque agora vai saber o tamanho do arrependimento de ter feito e exibido essa entrevista, né? Pode ter se metendo em assuntos sérios, né? Porque às vezes esses 5 milhões pode virar um processo, alguma coisa na justiça pra eles provarem pra onde foi esse dinheiro. E a Cris, não, é a casa, né? Ficar... Eles não tinham que comprar essa briga, não tinham que comprar. Bom, outro bafafá que tá tomando proporções maiores do que apenas fofoca é a tal mensagem da mãe da Larissa na noite de Natal do ano passado, né? Foi exibido no Fantástico as respostas que a Silvana deu pra filha depois da Larissa Manoela desejar um Feliz Natal pra ela, que elas estavam brigadas, né? Silvana mandou a Larissa a merda e disse pra ela esquecer que era sua mãe. Ela até escreveu, né? Nem li, já apaguei a sua mensagem, né? Sobre essa conversa, ontem de manhã o colunista do UOL, Lucas Passim, vazou o restante das mensagens da mãe, né? Alguns minutos depois a Silvana mandou pra Larissa: esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira, se referindo à família do noivo da Larissa, o André, né? Exatamente. E segundo o Lucas Passim, o Fantástico optou por cortar essa fala da Silvana pra não entrar na questão do relacionamento familiar. Aí sim a gente tava falando de briga de família. E aí, com isso também, evitar que se levantasse outras pautas que não tivessem relação com a briga pelo dinheiro, que aí é uma briga de pessoas jurídicas, a gente pode dizer assim, né? E como, por exemplo, uma pauta que poderia ser levantada aí contra a Silvana é de intolerância religiosa. E aí você vê que a cauda é muito mais longa do que a gente imagina, né, minha gente? E daí com o Lucas Passim vazando isso, foi exatamente o que aconteceu, né? Que depois que essa mensagem vazou e começou a ser repercutida na internet, ainda ontem a mãe da Larissa virou alvo de inquérito na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Ou seja, essa treta, né, esse já é o segundo capítulo, tá fugindo do lance de tomar lado de quem a gente acha que tá certo, quem tá errado, de dinheiro, da Larissa falar com o Fantástico, da Cris Flores ficar defendendo a mãe no Fofocalizando, tá entrando nos negócios mais profundos e sérios, exatamente, né? Como a gente já havia previsto desde a primeira semana que essa treta foi anunciada, né, gente? Eu não sei porque que o Fofocalizando não enxergou dessa maneira e foi por um lado
meio estranho e obscuro. Mas enfim, tá assim, tá virando caso de polícia, de justiça, é coisa séria demais pra turminha do Fofocalizando e pro Ratinho querendo ficar fazendo showzinho ali na TV pra aproveitar o assunto, pra ficar tentando colocar coisa na cabeça do público, quando na verdade, acho que agora o negócio foi pra um lado que não é mais a opinião do público que conta, não é verdade? E a gente quer saber de você agora, onde você acha que o SBT mais errou com essa entrevista da Cris com a Silvana, mãe da Larissa Manoela? Você acha que foi na divulgação, prometendo alguma coisa que eles já sabiam que eles não iam entregar? Ou você acha que foi no tom em que a entrevista foi feita, né, pela Cris Flores, né, que tava ali muitas vezes parecendo advogada da Silvana, às vezes até psicóloga? Ou você acha que foi no simples fato deles irem entrevistar a Silvana quando talvez não fosse mais necessário? Conta pra gente, e quando você for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag, mas cadê o Pix? Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo, e não esquece de seguir o Virou Festa também no Instagram, que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês. Exatamente, aproveita pra seguir também a gente nos nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. Isso aí, se você é fã do Virou Festa, você pode apoiar o canal fazendo parte do clube de membros, ganhando acesso a conteúdos secretos e exclusivos. Exato, pra saber mais sobre o nosso clubinho oficial dos abacaxix, é fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponta pro QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link que a gente já deixou aqui embaixo na descrição do vídeo pra você. Mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha no nosso clube de membros, aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente, não vai embora agora não, já vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca e essa energia boa que só tem aqui no Virou Festa. Então, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau!